daqui a pouco tempo quase todo mundo vai ser autista ou vai ter déficit de atenção. Quem nunca ouviu essa frase no seu grupo de família, em conversas nas redes sociais e em vídeos de discussões sobre esse assunto? Ah, nossa, na minha época não tinha nada disso, essa geração é muito fraca, tem muito mimimi, qualquer coisinha já tem um transtorno, isso, aquilo. Hoje em dia todo mundo é autista, todo mundo tem síndrome, essa geração é fraca mesmo. E aí eu demorei pra fazer esse vídeo, né, pra montar o roteiro, porque sempre ficou uma coisa martelando na minha cabeça. Porque no mesmo tempo que eu entendo de onde vem esse pensamento, até mesmo uma cultura, se assim que eu posso dizer, lá atrás, que enxergava as pessoas que tinham certos comportamentos diferentes, e também lógico e óbvio que tem muitos pontos errados nisso tudo. E da mesma forma que nem tudo são flores, também eu quero conversar com vocês o outro lado disso tudo, que é a banalização, o autodiagnóstico perigoso e como algumas pessoas usam o diagnóstico como desculpa para atitudes ruins. Então será mesmo de verdade que a gente está vivendo uma epidemia de autismo ou há algo mais profundo que está acontecendo? Então, se você ficou curioso, já deixe seu like antes de terminar o vídeo, comente uma coisa aleatória aqui, como açaí, pão de queijo e também a respeito do tema. Deixe sempre 2 comentários, um aleatório e também a respeito do tema para engajar muito o vídeo. E se você fizer isso, eu vou deixar um like no seu comentário, beleza? Antes da gente entrar nessa discussão pesada, deixa eu só alinhar uma coisa aqui para vocês entenderem o que é o autismo, o que é o TEA, né, que é o transtorno do espectro autista, porque muita confusão começa aqui. O autismo, gente, não é uma doença, e isso é importante eu deixar claro logo de cara. O TEA é uma condição do neurodesenvolvimento, o que significa que o cérebro de uma pessoa autista se organiza e processa o mundo de um jeito diferente desde o nascimento. E quando as pessoas falam de espectro, é porque o autismo se manifesta de formas muito diferentes de pessoa para pessoa. Tem autista que tem dificuldade muito intensa na comunicação e precisa de suporte constante. Tanto é que tem níveis de suporte do autista, tem o nível 1, nível 2, nível 3. Então, basicamente é isso. E não estamos vivendo uma epidemia de autismo. O que estamos vivendo é uma epidemia de informação, o que é bem diferente. Existem 3 motivos principais para esse aumento gigantesco nos diagnósticos. O primeiro é aquela questão que a ciência evoluiu. O que as pessoas entendiam sobre autismo nos anos 80, nos anos 90, era muito limitado. Era basicamente o estereótipo de criança que não fala, que se balança sem parar, que não interage com ninguém. Era o que se chamava de autismo clássico, entre aspas, ou autismo de Kenner. Só que em meados lá de 2013, o manual que os médicos usam para diagnósticos, o famoso DSM, mudou e a definição foi ampliada. Condições que antes eram diagnosticadas separadamente, como a síndrome de Asperger, passaram a fazer parte do espectro. Ou seja, pessoas que antes não tinham diagnósticos nenhum passaram a ser identificadas. Veja bem, esse que é o ponto. Não é que surgiram novas pessoas autistas, é que o sistema finalmente conseguiu enxergar que já estava lá. O segundo motivo é a maior conscientização e a quebra de tabus. Aqui a gente entra até numa questão geracional. Geração, né, por exemplo, nossos pais, nossos avós, foi criado numa cultura, que eu falei para vocês anteriormente, onde era problemas de cabeça, né, era sinônimo de loucura ou falta de vergonha na cara muitas vezes. E não se falava sobre sentimento, sobre dificuldade, e a ordem era, engole esse choro e vai trabalhar, vai ser uma pessoa normal. Cara, é verdade que acontecia isso lá no passado. Até hoje tem, mas essa questão da conscientização, né, de quebrando tabus, desmistificando mais tudo, essa questão toda, mudou o pensamento dessa nova geração. Praticamente, a gente cresceu numa era digital, cheia de informação na palma da mão. Até pessoas famosas, tipo influenciadores, artistas e também pessoas comuns falam abertamente sobre as suas vulnerabilidades, que são autistas, que têm o espectro autista. E também que a nossa saúde mental aos poucos deixou de ser um segredo vergonhoso para se tornar parte da conversa comum, cotidiana. Então, quando a geração mais velha diz, na minha época não tinha isso, essa parte é teoricamente verdade. Não tinha o diagnóstico, não tinha o nome, não tinha conversa, mas as pessoas estavam lá. O seu tio, que era considerado esquisitão, não saía do quarto, a sua prima, que tinha crise de nervo, do nada, a colega de escola que não tinha amigos e era vista como estranha. Muitos deles poderiam ser autistas e não souberam. Eles sofreram em silêncio, mascarando, né, suas dificuldades para tentar se encaixar num mundo que não foi adaptado para eles. Então esse argumento todo que as pessoas mais antigas, que não têm um certo nível de conhecimento sobre o assunto, sempre falam assim, essa geração é fraca, todo mundo tem autismo, isso e aquilo.
virou meio que uma espécie de coitadismo, de se colocar como a vítima das histórias toda, isso, aquilo. Na minha época não tinha. Só que na verdade, cara, só você ver situações que viveram naquela época, tinham certos costumes que hoje a gente podia diagnosticar como autismo, como autista. Tem, por exemplo, tem até um cara na internet, eu esqueci o nome dele, que ele coleciona moedas, sabe? Tipo, ele é fanático por moeda, isso, aquilo. E se você parar um pouco para analisar mais a questão psicológica toda, a questão por que ele tem esse tipo de atitude, né? Um hiperfoco em moeda, por exemplo, você vai ver que ele tem um espectro autista em um determinado nível. Então, pessoas que naquele tempo eram consideradas estranhas, fora da caixinha, você vai ver que hoje, se eles vivessem no nosso tempo, eles eram enquadrados como autista. Só que tem ainda um porém, que é uma parte que eu queria falar com vocês, toda mudança cultural traz efeitos colaterais. E um deles é o risco da superinterpretação. Quando um tema ganha muita visibilidade, algumas pessoas começam a interpretar qualquer característica humana como um diagnóstico. Ser tímido vira automaticamente transtorno, ser distraído vira condição, gostar de rotina vira espectro. E, cara, a realidade é que comportamento humano é extremamente diverso. Nem toda dificuldade social é autismo, nem toda sensibilidade sensorial é autismo, nem toda preferência para ficar sozinho significa autismo. Por isso, o diagnóstico sério exige avaliação profissional cuidadosa. Psicólogos, psiquiatras, equipes multidisciplinares analisam o histórico de desenvolvimento, comportamento ao longo da vida e padrões cognitivos e sociais. Não é o que se define com um vídeo curto na internet ou um teste rápido online que virou moda isso, né? Eu tenho pessoas próximas a mim que são autistas, que a gente descobriu só depois de algum tempo, mas sempre teve acompanhamento de psicólogos, uma equipe multidisciplinar, e foi diagnosticado realmente que a pessoa tinha. Mas hoje, cara, a gente vê que principalmente os jovens, né? Não tô totalizando, não tô colocando todo mundo em uma só caixinha, mas a gente vê assim, qualquer coisa que a pessoa faz, né, um comportamento ruim, que a gente vê que é nítido que a pessoa faz, né, como que eu posso dizer aqui uma palavra, para se ancorar, sabe, em uma coisa que ela faz de ruim, que ela é sem educação, eu sou autista, isso, aquilo, e não é assim. Porque você reparar, as pessoas que são autistas, que são realmente diagnosticadas com autistas, elas têm um comportamento, né, mais limitado, mas geralmente elas não são sem educação, falta de respeito, elas têm um certo comportamento diferente do padrão neurotípico, mas você vai ver que ela não usa esse argumento para ser uma pessoa ruim, para ser uma pessoa má, isso, aquilo, só que ao contrário, nessa nova onda de autodiagnóstico, de, né, a pessoa postar um vídeo, se você, sei lá, gosta de ficar sozinho, se você gosta de ouvir certos tipos de música, você pode ser autista. Então a pessoa internaliza nela que ela é autista e automaticamente ela começa a fazer coisas ruins, sendo uma pessoa ruim, só pelo fato dela usar essa espécie de amuleto para ser uma pessoa ruim, sabe? Uma pessoa sem filtro, né? Eu sou autista, então eu posso falar o que eu quiser do jeito que eu quiser sem filtro. Ou, eu tenho TDAH, então não me cobre por nada. E isso não é saúde mental, é usar um diagnóstico como muleta para não se responsabilizar. Isso é fato, as pessoas não gostam de falar, mas eu tenho que ser honesto aqui que é fato que acontece. E isso é ruim por dois motivos, cara. O primeiro, porque prejudica as relações da própria pessoa. E o segundo, porque joga uma sombra em cima de quem de fato tem o diagnóstico e luta diariamente para se comunicar, para se socializar, para funcionar no mundo que não foi projetado para eles. Querendo ou não, abre uma porta de banalização. De repente, qualquer comportamento social desajeitado vira, nossa, eu sou muito autista. Ter um pouco de esquecimento que é normal das pessoas, eu tenho TDAH. Sempre colocam esses escudos para fazer tudo aquilo que eles querem fazer. Só que como hoje em dia, né, esse debate, essa conversa, todo mundo meio que tem receio de entrar nesse tópico, porque as pessoas sempre vão jogar esse argumento, você tá me corrigindo só porque eu sou autista, você não me respeita só porque eu sou autista, eu tenho TDAH, isso, aquilo. Só que na verdade, cara, a pessoa só tá usando isso como uma amuleto, um escudo para fazer aquilo que ela sempre quis fazer. Porém, como agora tem esse tipo de banalização, se é assim que pode dizer, né, do espectro autista, de transtornos, a pessoa faz o que quiser e não gosta de ser contrariada, sabe? E uma frase que dá pra gente levar pra vida toda é que traços autistas não te fazem autista. Que nem eu citei lá atrás. Muitas pessoas podem ter uma ou outra característica do espectro, por exemplo, como sensibilidade ao barulho ou dificuldade em fazer contato visual. Mas o diagnóstico do transtorno do espectro autista depende de um conjunto, cara, de características persistentes que trazem prejuízo significativo em múltiplas áreas da vida, desde a infância. E é muito mais do que se identificar com um post, com um vídeo nas redes sociais, de pessoas que, né, faz um teste se você é autista ou não, entra nesse aplicativo, faz isso e aquilo. Se você se identificar com 2 ou 3 coisas que eu falei, você é autista.
E isso não é verdade. Autismo, a pessoa autista não é sinônimo de falta de caráter, assim como também não é sinônimo de genialidade, por exemplo, automática, ou outro estereótipo comum. Se vocês concordam ou discordam de tudo isso que eu falei ou querem acrescentar alguma coisa, fique à vontade nos comentários. Eu não sou o dono da razão, mas eu queria trazer esse vídeo de uma forma que eu sempre fiquei pensando, cara, existe dois lados da mesma moeda. Existem pessoas que usam a questão do autismo para colocar um escudo, para fazer coisas erradas, para ser pessoas ruins, para ser uma pessoa de mau caráter, esse autodiagnóstico, né, não tendo um acompanhamento multidisciplinar profissional. E também aquela questão que, tem muitos autistas no mundo, todo mundo vai ser autista. E não é isso que acontece na real. Mas cada um tem uma opinião sobre isso. E você tem a liberdade de comentar aqui a sua visão sobre esse assunto. E também, se vocês gostam dos vídeos que eu sempre trago aqui para vocês, tem algumas maneiras que vocês contribuem financeiramente para me manter nessa plataforma, tanto no Apoia-se, que tá tudo aqui na descrição, o Apoia-se, o Pix, copiando e colando, lendo o QR Code que eu sempre deixo no canto dos vídeos, o deixando um valeu demais, deixando também o seu tema de vídeo, e da forma grátis que não te custa nada, deixando o seu like, comentando qualquer coisa aqui aleatória, só para engajar mesmo o vídeo, e se inscrever no canal. Isso faz uma diferença enorme. Então, mano, desejo sucesso pra todos vocês e te vejo na próxima.